Atenção porque vai começar a aula de matemática. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ismaele para mais uma aula de matemática. Boa tarde também, né? Para quem está assistindo de tarde. Vejam só, a aula de hoje a gente vai estudar em relação ao plano cartesiano, que são coordenadas que a gente vê muito em mapas, certo? Então, vamos ver a construção dele, como é que a gente constrói. O conteúdo que vamos abordar é em relação ao reconhecimento e representação de simetria de figuras no plano cartesiano, em relação aos eixos e à origem. Então, a gente vai ver aí essas etapas, certo? Então, primeiramente, o que seria plano, né? Quando estudamos geometria plana ou euclidiana, verificamos que o plano é uma região geométrica que possui duas dimensões, comprimento e largura, e pode ser representada pela seguinte figura. A gente tem um retângulo aí, e todo esse espaço que ele ocupa, ele é uma figura plana, que só tem comprimento e largura. E como é que a gente define, então? A gente já sabe o que é um plano, que ele tem comprimento e largura, e o que seria um plano cartesiano. Por definição, o plano cartesiano ele teve sua primeira aparição no livro do Discurso do Método, publicado em 1637 pelo filósofo e matemático René Descartes, que discorreu sobre a ideia de localizar pontos sobre um plano. Então, foi ele, esse matemático, que ele inventou aí o plano cartesiano. E o que seria esse plano cartesiano? Ele é composto por duas retas numeradas e perpendiculares entre si. Vamos ver como é feito? Então, aí nessa figura que vocês estão vendo, ele tem duas retas perpendiculares. Por que chamadas de perpendiculares? Porque formam um ângulo de 90 graus entre si. Então, essas retas que estão interceptadas formam um ângulo de 90 graus. Por isso que esse plano ele é definido dessa forma. Então, é essa figura que a gente vê em relação ao plano cartesiano. E as retas dividem o plano em 4 regiões, chamadas quadrante. Então, essas regiões que vocês estão vendo aí são 4 quadrantes. Primeiro é chamado de primeiro quadrante, aí depois a gente vai no outro sentido, que é o segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. Então, a gente já identificou aí que são retas que interceptam-se, que são perpendiculares e que são formadas por 4 regiões, que são divididas em 4. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Depois disso, a gente vamos relacionar os seus eixos, certo? Como é aí? A gente tem um eixo das ordenadas, que é a reta vertical. Então, essa reta vertical ela é chamada de eixo das ordenadas, que a gente denomina por y. O eixo horizontal é chamado de eixo das abscissas, certo? Como vocês podem ver nessa figura. Então, relembrando, a reta vertical é o eixo y, a reta horizontal é o eixo x, certo? Que são chamadas de ordenadas e abscissas. Também tem um ponto, certo, de origem, que podemos identificar um ponto no plano por meio de uma coordenada cartesiana, x e y, então que ela é chamada de um par ordenado. Um número na reta de x e um número na reta de y. O centro aí do encontro dessas duas retas, certo? Como vocês estão vendo aí, é chamado de origem do sistema cartesiano, que ele tem como os pontos 0 e 0. O ponto de encontro dessas duas retas é chamada de origem e que tem o valor aí 0 e 0. O par ordenado, então, é representado dessa seguinte forma. Entre parênteses, coloca 0,0. Ou seja, x é igual a 0 e y é igual a 0. Esse é o ponto de origem do plano cartesiano, certo? E ainda temos os sinais. Quais são os sinais? No primeiro quadrante, os sinais são positivos, são todos com sinaizinhos de mais. No segundo quadrante, aí a gente tem menos em x e mais em y.
No terceiro quadrante, temos todos os valores negativos. Então, x e y vai ser negativo. E no quarto quadrante, a gente tem que os valores de x vai ser positivo e os valores de y vai ser negativo. Resumindo o que a gente viu até agora sobre o plano cartesiano. Temos o eixo das ordenadas, que é o eixo vertical em y. Temos o eixo das abscissas, que é o eixo x, certo? O ponto de encontro dessas duas retas é chamado de zero. E como é que a gente vai fazendo a pontuação desse plano cartesiano? É como se fosse uma reta, uma régua. Você não tem uma régua que ela equivale a 30 centímetros, só que aqui a gente está o espaçamento de zero, de andando de 1 em 1, certo? 0, 1, 2, 3, com intervalos iguais, certo? O distanciamento de cada ponto que está aí representado. Do outro lado, a gente tem os valores negativos de x, que é 0, menos 1, menos 2, menos 3, que são os seus valores simétricos, certo? E no eixo y, para cima, a gente tem os valores positivos, que é 1, 2, 3. E abaixo, certo, dessa reta, a gente tem os seus valores negativos, que é o menos 1, menos 2, menos 3. Percebam que um número ele é simétrico ao outro, certo? Que ele é oposto ao outro. Eu tenho 1 e o menos 1. 2, menos 2. E assim por diante. Como é que a gente pode identificar um ponto nesse plano cartesiano? Aí a gente tem dois exemplos. Temos o ponto 1,2, ou seja, o x aí ele vale 1 e o 2 vale y. Temos o outro no segundo quadrante, o ponto menos 1 e 1, certo? Então, esse aí, ó, menos 1 é x e 1 é y, é um par ordenado, tá bom? Por exemplo, nesse exemplo 1 aí, como localizar no plano cartesiano x ou y os pontos A, que está representado por 2 e menos 3, B por menos 5 e 1. Os primeiros números são do eixo x. Os segundos números, certo? Eles são do eixo y. Então, como é que a gente pode representar numa figura, certo? Então, vamos ver a solução? Temos o ponto A, que é 2 e menos 3. Ele vai estar no quarto quadrante. Por quê? O valor em x é 2 e o valor em y é menos 3. Então, perceba como está aí identificado. No outro, a gente tem o segundo quadrante, que é o ponto B. Menos 5 é o valor de x e 1 vai ser o valor de y, certo? Também temos esses planos cartesianos em algumas transformações de figuras geométricas, certo? Que eles podem ocorrer transformações. No exemplo, temos um retângulo em que os vértices são coordenadas e estes sofrem algumas transformações. O que seria vértice, professora? São os pontos de encontro de cada reta interligada aí. Então, aí a gente tem esses pontos aí, vão ser os vértices A, D, C e B. São os vértices dessa figura. Percebam que o ponto A é 2 e 1 da coordenada, certo? E o ponto C, ele ocorreu uma transformação, que ele multiplicou por 2. Então, se eu fizer aí, ó, 2 vezes 2 vai dar 4. E 2 vezes 1, 2. Então, a gente tem um ponto C, que é 4 e 2. Por exemplo, aí nessa questão. No plano cartesiano abaixo, está representado o polígono AV. Então, a gente tem um triângulo nesse plano cartesiano. E ele quer que você multiplique as coordenadas dos vértices por 3 e reescreva as novas coordenadas. Então, primeiramente, a gente tem que saber quais são os pontos, certo? Dessa figura, o ponto A, o ponto V e o ponto E. Então, vamos aí verificar nesse plano. O ponto A, se você traçar um traçozinho, uma reta e o outro em encontro, você vai verificar que o ponto A está no ponto 1 e 1. O ponto V está interligado em x em 2 e em y em 3. E o ponto E está interligado em x em 3 e 2 em y. Como a gente pode verificar aí na solução, certo? A gente tem os pontos 1 e 1, que é de A, V, 2 e 3, e E, 3 e 2. E ele quer que você multiplique por 3. Então, você vai multiplicar esses pontos. O ponto 1 e 1 multiplica por 3, dá 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Então, o ponto novo aí que a gente tem, que a gente chama de A', é 3 e 3. O ponto V.
Multiplicando por 3, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Então, a gente tem um novo ponto aí de velinha, que é 6 e 9. E o ponto E, tá 3 e 2, vai ser multiplicado por 3. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 3, 6. Novo ponto aí, Elinha, é 9 e 6, certo? No segundo exemplo, no exemplo 3, temos aí, ó. Ele agora quer que você multiplique as coordenadas dos vértices por menos 1 e reescreva as novas coordenadas. Então, você vai multiplicar por menos 1. Mas, primeiro, como é que eu vou multiplicar por menos 1 um número? Prestem atenção. Multiplicar por menos 1 é o mesmo que calcular o oposto de um número. Então, se eu tenho 2 vezes menos 1, dá menos 2. Menos 3 vezes menos 1 dá 3. Ou seja, vai ser o oposto. O oposto de 2 é quem? Menos 2. O oposto de menos 3 é 3, certo? Então, como é que ficam essas coordenadas? Na solução, podemos verificar. Vamos multiplicar por menos 1. É só inverter aí o sinal. Se está 1 e 1, vai ficar menos 1 e menos 1. Se está 2 e 3, vai ficar menos 2 e menos 3. Se é 3 e 2, o oposto aí vai ser menos 3 e menos 2, certo? Esses novos pontos, como é que a gente coloca aí no plano cartesiano? Podemos verificar nesse plano aí, ó. A figura do triângulo verde é a questão que a gente multiplicou por 3, certo? E a figura que está em vermelho foi a que a gente multiplicou por menos 1, onde ela está localizada. E a figura original é a que está em azul, certo? Em relação ao que a gente estudou, em relação àquelas transformações, em rotação, translação, qual que a gente vê aí em reflexão? A figura azul nada mais é que em relação ao eixo, ela é simétrica à figura laranja. Já da figura azul para verde, ela sofreu um deslocamento, certo? Aí a gente vai verificar que ela ocorreu um deslocamento. Não tivemos aí uma transformação de rotação, que rotação é em relação ao ângulo, tá? Então, vamos verificá-las em relação à simetria. A simetria da reflexão que a gente estudou na aula passada é a divisão da imagem em partes iguais por um eixo e assim refletido. Então, ela é simétrica à figura, né? Quando a gente está no espelho e a gente vê nossa imagem, aí a gente tem uma simetria de reflexão, porque a gente tem os mesmos pontos iguais. Então, aí nessa figura azul, a gente vê que ela é simétrica em relação ao eixo, certo? A figura é igual, ela não ocorre transformação. Temos também a simetria de translação, que aí nesse tipo de simetria, o tamanho e o formato da figura são mantidos. O que ocorre é apenas um deslocamento. Então, a figura ela vai ter um deslocamento. Essa figura inicial, ela corre um deslocamento para os outros quadrantes, modificando aí os seus pontos, certo? Se o ponto A1 está em 1 e 2, o A' foi para 4 e 2. B, 3 e 1, aí o B' novo aí o ponto é 6 e 2. E assim por diante. Então, na simetria de translação, a gente tem um deslocamento da figura. Não muda de tamanho e nem de formato. Também temos a simetria de rotação, que é cada ponto da imagem rotaciona de acordo com determinado ângulo e sentido de um ponto. Então, a figura A ali, que tem um triângulo ABC, ela corre uma rotação de um ângulo de 90 graus para a figura que está aí abaixo, que é um quarto quadrante. Então, os pontos vão ser outros. A gente vai ter uma rotação, certo? Por exemplo, como é que a gente coloca isso aí em prática? Olhando a malha, temos 3 trapézios, nos quais foram feitas algumas transformações, certo? Qual transformação foi realizada do trapézio azul para o trapézio roxo? Então, observem apenas o trapézio azul e o roxo. Ocorreu uma simetria de reflexão, de rotação ou de translação? Ou mais de uma? O que é que pode ter ocorrido aí? Veja que a gente está separando em relação ao eixo. Vai ter o quê? Vamos ver a solução? Percebam que ela teve um deslocamento e também uma simetria de reflexão, certo? Da figura azul para o trapézio roxo. Então, ela ocorreu 2 simetrias em relação à translação, certo? Porque houve um deslocamento e uma reflexão que é em relação ao seu eixo, certo?
Item B. Ele já pergunta qual é a transformação que foi realizada no trapézio roxo para o trapézio laranja. Então, a gente vai observar o roxo com o laranja. O que é que aconteceu aí? Teve que tipo de simetria? Qual que vocês sugerem que aconteceu aí? Vocês observando os pontos e o formato da figura. A figura continua a mesma, é idêntica, não é a outra, só está separada em relação ao eixo. O que é que pode ser chamado? A gente chama ela de reflexão, certo? Em relação ao eixo, tá? Teve uma simetria, o tamanho, o formato é idêntico à outra figura. E a alternativa C. Qual transformação foi realizada do trapézio azul para o trapézio laranja? Então, a gente vai observar agora o azul para o laranja. Teve o que aí? A gente já viu que teve uma simetria de reflexão, certo? De transformação. E aí, o que é que a gente pode ver aí? Nessa azul para a laranja. Vamos ver a solução? Ocorreu uma rotação, que foi de 180 graus. Então, ela teve uma rotação em relação ao seu ângulo. Do trapézio azul para o laranja, ela teve uma rotação de 180 graus. Certo? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. E até uma próxima aula.